Olá, meu amigo, minha amiga, saiu a primeira avaliação do governo Lula, vamos conversar sobre isso. Eu achei que ela estaria pior. A primeira avaliação foi da Quest. A Quest é um instituto bastante controverso. Foi a primeira avaliação e eu achei importante mostrar esse recorte aí da pesquisa para vocês. E eu gosto muito de trabalhar com o Paraná Pesquisa, é o instituto que eu mais gosto de analisar e de ver. Este ano nós vamos trabalhar com 2 ou 3 institutos. Aí eu pediria a você que escrevesse aí nos comentários da sua sugestão do instituto de pesquisa hoje, o da Quest, porque foi o primeiro que saiu e a gente precisa, tem um mês de governo, né? E a gente precisa ver como é que o brasileiro está enxergando o governo Nine. Me surpreendi com a pesquisa, achei que estaria pior. Mas a pesquisa, pelos números que eu vi, a gente vai conversar aqui, estão nada ruim para o Nine. Vamos, primeiros recortes que vamos utilizar vai ser esse aqui. Avaliação global do governo Lula. Aquela avaliação, o que você acha do governo? Essa é a pergunta. Positivo, regular, negativo ou não sabe responder? A faixa de positivo, que as pessoas estão achando positivo, é de 40%. Eu achei um número bastante exagerado para um mês de governo. Regular, 24%. Negativo, 20%. E não souberam responder, 16%. Mas o número que me chamou a atenção foi o de positivo, 40%. Até agora o governo Lula, de concreto, não fez nada de positivo. As pessoas estão tendo muito boa vontade com o governo Nine. Deram 40% de positivo e deram 24% de regular. O regular, normalmente, quando a gente lê um recorte de pesquisa, a gente joga para o positivo, né? Que é uma coisa, não está bom, não está ruim, mas está lá. Então está dando um número de 64%, entre regular e positivo. Achei um número bastante exagerado. E o negativo deu lá 20%. 20% estão detestando o governo Lula. Notem que a pesquisa é um recorte, é da Quest. A Quest, eu não vou entrar no mérito da questão ali, como é que é o instituto, se é assim ou assado. Eu vou comentar estes números aqui, mostrar para vocês, para que vocês tenham uma noção, uma visão global, como é a primeira. Então esse é o primeiro recorte, esse recorte global, e ali deu 40% de positivo para o Lula, 24% de regular e 20% de negativo, e 16% que é uma parte dos brasileiros que não está nem aí para direita, não está nem aí para esquerda, para governo, estão lá correndo atrás de pagar boleto. Vamos para o próximo recorte, por renda familiar. E notem que nesse recorte, por renda familiar, ela meio que casa com os números da eleição. Tá? Vou ser mais específico para vocês. O primeiro ponto, positivo, rendas até 2 salários mínimos. Então, o pessoal com a faixa de renda mais baixa, até 2 salários mínimos, 47% de positivo. Regular, 24% nessa faixa de renda, negativos 15%. Não souberam, também 15%. Na faixa de classe média, entre 2 salários mínimos e 5 salários mínimos, está aqui, 38% de positivo, 22%, 22% e 16%. É um número que mudou bastante. Notem que deu 10 pontos de diferença. Isso mostra que o pessoal de menos renda está lá com o governo Nine. O pessoal de menos renda foi o pessoal que fez o L, que levou o Nine nas costas aí. E as rendas acima de 5 salários mínimos está lá com um índice de 35%. Dá em torno de 12 pontos de diferença. É muita diferença entre a renda em avaliação positiva. No pessoal mais rico, acima de 5 salários mínimos, tem 35% de avaliação positiva do governo Lula, enquanto na renda mais baixa tem 47%. É uma diferença muito grande, né? Notem que praticamente casou com os últimos números da pesquisa de boca de urna ali da eleição. Próximo corte
é por região. Também é outra coisa que meio que casou, a pesquisa casou lá com a eleição. Por região, com maior aprovação do governo petista, está lá, para surpresa de 0 pessoas, no Nordeste. A região Nordeste está aprovando o governo Lula em 62%. Isso mesmo, 62%. Note que é um número muitíssimo elevado. 62% de aprovação no Nordeste. E agora está meio que seca lá, muita gente até com lata d'água na cabeça, mas mesmo assim com uma aprovação enorme no Nordeste. Uma aprovação que o Bolsonaro nunca teve no Nordeste, 62%. No Sudeste, ela já cai quase pela metade, 34% só no Sudeste. Notem que também casa com o mapa eleitoral. No Sul, bate com o Sudeste, 34% de aprovação do governo Lula no Sul. Casou com a eleição, essa pesquisa da Quest aqui. No Centro-Oeste, 29%, é a região que menos aprova o governo Lula, é a região do Centro-Oeste, onde o agro é muito forte, o agro é muito presente, e o agro tá batendo com a realidade, com o que a gente tem visto aí, aquela insegurança que está batendo no pessoal do agronegócio, e agora está faltando dinheiro para o agro, começou a faltar desde setembro do ano passado e continua faltando para financiamento de pequenos agricultores, da agricultura como um todo, no agronegócio. Agora está faltando muito dinheiro, e tem a insegurança ali do agro com a posse do governo de esquerda, restringindo, já teve um decreto de restrição de armamento, aquele pessoal que estava adormecido, de sem terra, que não respeita a propriedade privada, que o agro tinha essa garantia no governo Bolsonaro, tanto é que o número de invasões durante o governo Bolsonaro, ela despencou quase a zero. Então o agro está bastante preocupado, bastante antenado com o governo Lula, e refletiu aqui nessa pesquisa. O Centro-Oeste, onde o agro é muito forte, o Centro-Oeste está com a menor taxa de aprovação dentro das regiões, 29 pontos só 29%. Enquanto que o Nordeste é o mais gente recebendo auxílio, agora é Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, está recebendo mais auxílio do que carteira assinada. E no Nordeste, isso aí está refletido na pesquisa, 62% de aprovação. Com todo o respeito que a gente tem ao povo nordestino, eu não sei onde eles viram tanta aprovação no governo Lula, só se é os auxílios. Mas os auxílios já eram dados no governo Bolsonaro. O Lula pegou esse auxílio gigantesco que nós estamos pagando, já tivemos um cheque de 200 bilhões no final do ano, para pagar essa gastança prometida tanto pelo Bolsonaro como pelo Lula, manter os auxílios a 600 pratas, e nós aqui estamos agora na fase dos 4 meses de trabalho escravo aí para sustentar auxílio, sustentar governo, IPVA disso, IPTU daquilo. Eu me surpreendi muito com esse número, surpreendi assim, entre aspas, né? Eu sabia que seria grande, mas eu queria saber como é que essas pessoas enxergam para dar 62% de aprovação num governo que mal começou, tem 30 dias, que não fez ainda nada de concreto. Tem muito falatório e até agora nada de concreto. Muito falatório ruim, por exemplo, lá, um falatório muito grande sobre a autonomia de Banco Central, falatório sobre uma moeda transacional, não é moeda física, mas para transação comercial ali no Mercosul, a sinalização que o BNDES poderá de novo aportar capitais para países ali, esses países que não nos pagam há muito tempo, como Cuba, Venezuela, e o nordestino achou 62% lá de aprovação do governo Lula, viu? Uma frase bastante diferente que foi lançada na pesquisa, eu vou me permitir ler para vocês aqui. Você aprova como o Lula se comporta. A imprensa
atacava muito o Bolsonaro, alguns veículos de comunicação, os blogs de esquerda, que o Bolsonaro não tinha a liturgia do cargo. Teve uma sacada e ela falou: você aprova como o Lula se comporta. É a liturgia do cargo aquilo que o Bolsonaro foi muito atacado ao longo de todo o seu mandato. Mas ele nunca foi um bom menino, comportado mesmo não, né? Aí me assustou o número da pesquisa. 65% das pessoas estão aprovando a liturgia do cargo do Lula, como ele se comporta. Muito mais pelos ataques que ele não sofre na imprensa tradicional. Passou a ter uma relação bastante amistosa, bastante cordial com os blogs lá, com a imprensa, que efetivamente deu uma grande força para que ele fosse eleito. A imprensa queria, a imprensa tradicional, mainstream tradicional, queria ela defenestrar o Bolsonaro do poder, que ele tem mostrado isso, tem sido civilizado, tem mostrado que está sendo civilizado no tratamento educadamente. Isso refletiu na pesquisa. 65% dos brasileiros, segundo a pesquisa, né, da Quest, vou fazer de novo, é a Quest que lançou essa primeira pesquisa. Então 65% estão aprovando o jeito como o Lula se comporta, aquela liturgia do cargo. E isso basicamente tem reforçado tudo aquilo que eu venho dizendo ultimamente. Já conhece o jeitão do Bolsonaro, o cara que é de direita e é convicto. Ele não se importa muito com o jeitão do Bolsonaro, falando não é para casar, não é para namorar, não é para... é para governar e dar uma arrumada e caminhar para a direita. Mas existe muita gente que se importa com a liturgia do cargo, que se importa com a postura do presidente, muita gente de direita. E muita gente deixou de votar no Bolsonaro pela agressividade tanto dos radicais, xingando de tudo, o cara ali, isentão, comunista, isso aí emputeceu muita gente, e muita gente deixou de, pelo menos, de trabalhar para o Bolsonaro, e trabalhou para o voto nulo. Tem uma série de grandes influenciadores da internet que trabalharam para o voto nulo, mas que se emputeceram com a militância foi lá ser xingado disso, daquilo, e começaram a xingar de volta. E aí quando um xinga o outro de volta, não tem como você arrumar isso aí durante uma campanha política. Então os radicais tiraram muito o voto do Bolsonaro. Isso reflete aí nisso, na liturgia do cara. Ele é mal educado, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Não vou entrar no mérito da questão, se é certo ou se é errado. A gente sabia que ele ia ser muito atacado nesse aspecto, e ele fez a opção para continuar daquele jeito. Aí, paciência, né? Isso afetou bastante aí, e não tem como a gente tampar o sol com a peneira. Mas isso nota por esse número, que grande parte dos brasileiros se importam sim com a liturgia do cargo. Da mulher de César, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Bom dia, boa tarde, boa noite, comer de garfo e faca e ser bastante polido com todos, né? Bastante educado, porque o brasileiro se importa sim com a liturgia do cargo. O pessoal que é mais militante à direita não dá muita bola para esse negócio, mas uma parcela considerável, muito considerável da população dá. Então tem que dar importância a isso. Me assustou esse número, viu? 65%. Quando tem 65% dos brasileiros aprovam como o Lula está se comportando, é lógico que tem bolsonarista que está aprovando isso. Lula teve 60% de votos e estão aprovando o jeitão. 65%. Do jeito que desaprova, dá 29%. 29%, um número alto também, 29%, né? Então, é muito mais pelo passado de cana do Nine, pelas falas do Nine, da sua longa vida, da sua longa trajetória política, do que agora por esses 40 dias de governo que ele está tendo aí.
Nesses 40 dias, você pode discordar de tudo que ele fala, mas, grosso modo, ele tem sido educado, isso refletiu na pesquisa. E o último recorte, é um recorte bastante interessante, pergunta simples. Vou ler a pergunta para vocês. Pergunta ao entrevistado você diria que o governo Lula está, e aí tem as opções, melhor do que você esperava? Nem melhor, nem pior do que você esperava? Ou está pior do que você esperava? E o outro grupo, são 4, o outro grupo é que não sabe. O que não sabe são 11%. Que o governo Lula está melhor do que esperava, o pessoal não tem nem como estar melhor do que esperava. Ele não fez porra nenhuma até agora, pô. Não atrapalhou muito. Por exemplo, vamos falar, aqui a gente está falando as coisas como elas realmente são. Por exemplo, sobre juros, que ele está chiando lá com o Banco Central. O juro é o mais alto do planeta, muito alto, 12,75 ou 13,75, é o mais alto do planeta. Mas esse juro não dá para debitar no governo Lula, porque ele já estava no passado com o Bolsonaro nesses números. Então, aquele que achou que o governo está melhor do que esperava, que o governo efetivamente não fez nada de concreto até agora, 33%. O que isso quer dizer? 33% achando que o Lula está melhor que esperava. O Lula pode fazer as maiores atrocidades. Esse número de 33%, ele iria persistir. Porque é o número histórico, para quem não sabe, esse número é o número histórico da esquerda no Brasil. 30%. O PT sempre tem, eu sempre disse aqui, o PT tem um arranque de 30% sempre. Cara que vota na esquerda pode estar comendo caquinha de cachorro, pode estar comendo miojo, sabor picanha, pode estar comendo osso e achando que é picanha. Sempre o PT ele tem 30%, 35%, é o histórico do PT. Porque as esquerdas, elas brigam todas, lá PSOL, PCO, PSB, Solidariedade, PT, mas depois eles convergem tudo para um candidato só. E eles são muito disciplinados, né? São muito disciplinados. Então eles têm sempre, historicamente, 30%, 33%. Então esse número aqui, melhor do que esperava, reflete o tamanho do PT no Brasil. É 33%, 33% é o tamanho do PT no Brasil. E botem isso, vai ser na próxima eleição, vai ser em 26, será esse tamanho em 30, será em 30 e cacetada. É histórico esse número, é histórico. 30% é o tamanho do PT no Brasil, com qualquer candidato, viu? Pode ser Dilma, Anta, Estocadora de Vento, Haddad na sua melhor fase, fazendo ciclovia que dá a lugar nenhum lá em São Paulo, vai ter 30% de votos. A esquerda tem isso tradicionalmente, historicamente no Brasil. Aqueles que não sabem nem pior nem melhor, e aí que eu falo que o radicalismo tirou o voto do Bolsonaro, 38%. É aquele eleitorado que não é assim, parte votou no Bolsonaro, desse eleitorado, e parte votou no Lula. Tanto faz, eles querem liturgia do cargo, como vocês viram, eles querem um Brasil um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, eles oscilam, pode ir um pouco mais para a esquerda, pode ir um pouco mais para a direita. Em 2018, esses 38% foram mais para a direita, agora esses 38% vieram um pouquinho mais para a esquerda, tanto é que nós perdemos a eleição por muito pouco. 38%, notem que não é a massa, ele é maior do que o PT, é decisivo na eleição, é aquele eleitorado que flutua no centro, um pouco para o centro-esquerda, um pouco para a centro-direita, ele flutua na zona do centro, sempre, né? Sempre. Então, quando se tem um radicalismo muito exagerado de um lado, afeta esse eleitorado de 38%.
de ambas as partes. Se a esquerda radicaliza muito, esse eleitorado de centro se assusta e vem para a direita. Se a direita radicaliza muito, esse eleitorado de centro se assusta e vai para a esquerda. Ele é um eleitorado que oscila, porque historicamente, assim como o PT tem 30% de votos, historicamente, como nós, desde a redemocratização, agora que vamos ver que as novas séries aí para ver se muda. Historicamente, o voto do Brasil sempre era no centro-esquerda. Agora está mudando, tudo isso graças ao fenômeno Bolsonaro de comunicação. Mas tem que dar o crédito ao Bolsonaro por essa mudança, mas historicamente o Brasil ainda tem muito voto na centro-esquerda. Então, esse eleitorado de 38%, ele se assusta fácil. Se você radicalizar a esquerda, ele pimba, cai no colo da direita. Se você radicalizar muito a direita, ele pimba, cai no colo da esquerda. Por isso que o Lula malandramente fez a frente ampla para adoçar o discurso e ganhar a eleição. É por isso que ele adoçou o discurso, não porque ele é bonzinho. Por causa desses caras aqui, ó, 38%. E aqueles que, pior do que esperava, tanto o eleitorado melhor do que esperava, tem muito pouco tempo, o cara, porra, tá melhor do que esperava, 30 dias, pô, não dá para o cara aferir nada. E pior do que esperava, igualmente, não dá para aferir nada. A única coisa que tá pior, eu sei que é o Lula e a canja lá, esse cara eu não gosto, mas tirando isso, como governo, não dá para você ainda dar uma ferida. E tem 18%, esse está pior. Esse é o cara que tá com o Bolsonaro e não abre, é o tamanho mais ou menos aí do bolsonarismo, 18%. Hoje, aquele cara que é bolsonarista você pode fazer isso, o cara pá, tá lá, pronto. É isso aí. A esquerda brasileira tem esses 30 e poucos %, porque eles canalizam todos em um candidato só, que normalmente é liderado pelo PT. Né? Lá tem todo o segmento. E esses 18% eu acho que é o Bolsonaro mata sozinho no peito isso aí, mas mesmo tendo outras segmentações de direita. Eu acho que esses 18% ele é tudo dele mesmo. Tudo só do Bolsonaro. É muita coisa, viu? Bota qualquer candidato aí na boca do segundo turno. Mas, então é muita coisa. Então, é um grande... Cara, é só uma coisa é a esquerda lá ter 30%. E aí eu posso citar PSB, PT, Solidariedade, PSOL, PCO, PCdoB, Tucano. O Tucano fica mais nos 38% aí. Mas um monte de gente à esquerda aí. E os 18% é só do Bolsonaro. Eu acho que é o tamanho do Bolsonaro. E aí é uma intuição aqui, eu acho que é o tamanho exato do bolsonarismo, mas esse aí é só do Bolsonaro. Não tem outros líderes de direita. Por isso que Bolsonaro é o maior líder de direita ainda, e ele vai ser fundamental para 2026. Creio que ele não estará elegível, acho que vão deixá-lo inelegível, tem muitos problemas. Quem ele apoiar vai ser muito forte para 2026. Creio que ele estará fora do jogo em 2026 e 2030. Ele é um grande apoiador, mas a menos que mude toda essa direção que aí está sendo tomada. Mas essa era o recorte da pesquisa que eu gostaria de dar aí para vocês. Corte da Quest, eu pediria uma sugestão de institutos para a gente trabalhar. A gente está falando aqui para você, emitindo a opinião de forma muito franca, muito sincera e com bastante conhecimento de causa, de leitura, de pesquisa. Aí cabe a você agora, com os números, digerir tudo, formar sua opinião. Eu lembro que, passa aqui na página do Coronel, inscreve-se no canal, aqui no Paulo Férez. A gente tem muito conteúdo para você de qualidade. Eu fiz até a última live que estava rodando, foi objeto, acho que eu fiz ontem isso aí. Estava falando da cultura trash. Nosso pessoal consome muito cultura lixo. Você vê as músicas da Anitta, esse negócio. Então a gente tem que começar a querer buscar uma mudança de mentalidade e consumir conteúdos de qualidade das pessoas que não mentem para você. Aqui
todas as análises que estamos fazendo agora nesse período mais recente, do término da eleição até o dia de hoje, a gente tem cravado em 100% todas as análises. Às vezes não é aquilo que você gostaria de ouvir, nem era aquilo que eu gostaria de falar, mas a gente não pode mentir e tampar o sol com a peneira. Inscreve-se no canal, muito conteúdo de qualidade para você. Foi um prazer estar aqui com você, espero ter lhe sido útil com estas informações. O último estudo que saiu ano passado, cada parlamentar custa 23,8 milhões de reais por ano para o contribuinte. Então nós temos que exigir, por esse valor, uma produção legislativa à altura do que a gente paga.